certo? Então, por isso que eu deixei ela por último, porque ela é um pouquinho mais difícil de entender mesmo, mais difícil de entender, não, acho que nem tanto de entender, é mais difícil de colocar em prática, tá? Então, a gente vai precisar de muito treino, a gente vai precisar de muita dedicação, de muita atenção em cada detalhe das aulas, porque é isso que vai fazer diferença na redação de vocês, tá? Então, assim, a competência 3 é aquela que maioria dos alunos não conseguem fechar. Inclusive aqueles que tiram mais de 900, certo? Então, é muito importante que vocês tenham atenção se o objetivo de vocês é realmente mais de 900, eu acredito que seja, né? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui o material para vocês e vou apresentar a competência para vocês. Só me confirmem, por favor, se estão vendo o slide. Sim. Certo. Obrigada pelo retorno. Vamos lá, gente. Então, a competência 3, ela fala da seleção das ideias, ela fala do ponto de vista, ela fala do projeto de texto. Não se preocupem que eu vou explicar tudinho para vocês, certo? Vamos lá. Isso aqui é o que está na matriz de referência, certo? Não fui eu que inventei para vocês, certo? Então, isso aqui é o que está lá na matriz. É o que se espera de vocês, né? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Esses 4 verbos aqui vão ter que fazer parte da vida de vocês. Por quê? Porque todas as vezes que você deixa de fechar a competência 3, significa que você falhou um desses aspectos aqui. Você não soube selecionar, você não soube relacionar, organizar nem interpretar. Professora, e como é que eu vou saber o que cada um quer dizer? Não se preocupem que eu vou ensinar para vocês direitinho, tá? Aí, outra coisa importante é que ele diz o seguinte, você vai precisar selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões, né? Ou seja, você vai ter que apresentar informações, você vai ter que apresentar fatos e você vai ter que apresentar suas opiniões, tá? E qual é a diferença, professora? Informações, geralmente, é aquilo que você traz de exterior, tá? Fatos, na verdade, é quando você vai dar exemplos mais concretos daquele problema. E a opinião, né, não precisa explicar, é todo o seu posicionamento no texto. Tudo isso, né, em defesa de um ponto de vista, ou seja, nessa competência o avaliador vai olhar se você colocou a tese, se a tese está clara. Então, quando eu falo, eu sempre falo isso, e de tanto falar parece até clichê, que a tese, gente, ela é o elemento mais importante do texto de vocês. É com base na tese. Alguém está com o microfone? A tese é a base do texto de vocês. Então, uma tese elaborada de forma errada, uma tese mal elaborada, uma tese que não está clara, vai derrubar todo o texto de vocês. Então, você pode ter escolhido argumentos excelentes, mas não soube elaborar a tese, pronto, já vai desabar o seu texto. Eu costumo dizer que a tese é o alicerce de uma casa, né? Se o alicerce não foi bem construído, ou se ele não existe, se a pessoa constrói um muro, por exemplo, sem alicerce, a chance daquele muro cair é grande. Se a pessoa constrói uma casa sem um alicerce, aquela casa em algum momento vai cair. Então, eu gosto de fazer essa analogia para vocês entenderem que a tese não é simplesmente a repetição da frase temática, tá? Na tese, vocês precisam deixar explícita a opinião de vocês. Tem que ser uma opinião muito clara e tem que ser uma opinião, lógico, consistente e relacionada ao tema. Então, isso é avaliado na competência 3, tá? Se você utilizou a tese e se essa tese está clara, se ela está sustentando o seu texto, tá? Vamos lá da sequência.
Deixa eu ajeitar aqui minha janelinha. Ó, a competência 3 trata da coerência textual. O que é isso, professora? A coerência diz respeito à forma como você coloca as informações no texto. Então, um texto coerente é um texto que é claro, tá? No qual não tem rodeios, você vai direto ao ponto. E um texto convincente, tá? É um texto que faz com que o leitor se convença de que a sua tese realmente está correta, de que sua tese realmente faz sentido. Então, quando a gente avalia a competência 3, a gente avalia toda a argumentação de vocês, tá? Então, a maneira como você argumentou no seu texto, e a gente avalia também, né, a forma como você ligou todas essas informações no seu texto. Todas as informações, desde a introdução até a conclusão, precisam estar bem amarradas. Quando eu falo isso, eu não estou falando de elemento coesivo, não estou falando de coesão. Coesão é a competência 4, tá? Quando eu falo de ligar as informações, é ligar as ideias, sabe? É colocar tudo bem amarradinho, tudo bem relacionado, ok? Então, a coerência textual, ela observa como o sentido do seu texto foi construído, se você foi claro, se você não entrou em contradição, isso é muito importante, né? Observar se você defendeu a mesma ideia do início ao fim, ou se você acabou fugindo daquela ideia que você se propôs a defender, tá? Então, tudo isso vai ser observado na competência 3. Verifica se o candidato apresentou um ponto de vista. Então, como eu falei para vocês, nessa competência, o avaliador vai procurar a sua tese. Ele já vai direto ao ponto. Cadê a tese dele? Então, ela precisa estar lá bem clara, bem objetiva na introdução. Observa se o ponto de vista defendido está de acordo com o tema proposto. Então, assim, se na sua redação você tem uma tese, pronto, você já não zera a competência 3, tá? Mas, se essa tese não estiver relacionada ao tema, pronto, aí você vai estacionar num 40 e não vai sair dali. Então, precisa haver uma tese e ela precisa estar relacionada ao tema, logicamente, né? Investiga se os argumentos foram devidamente organizados. O que é isso, gente? O que é organização, né? Aqui eu estou abordando aqueles 4 verbos que apareceram anteriormente. Então, o que é organizar? É colocar as informações no lugar correto, tá? É eleger o lugar de cada informação. É você pensar assim, espera aí, onde é que eu coloco o meu repertório? Onde é que eu vou discutir, né? Onde é que eu vou fechar a ideia do meu parágrafo? Então, é organizar o lugar onde você vai colocar as informações. Como é que você faz isso? Vocês têm um planejamento da argumentação, tá? Então, pelo menos do planejamento dos parágrafos da argumentação, vocês já sabem muito bem como é que planeja. Então, quando eu falo de organização, é aquela organização que eu coloquei no planejamento para vocês, tá? Lá eu já deixo definido o lugar de cada tipo de informação, tá? E aí vocês, cumprindo com aquilo, com aquele planejamento, pronto, com relação à organização já vai estar ok. E a introdução? A gente não tem planejamento da introdução, mas a introdução, ela já deve estar na mente de vocês. Você já tem que estar com isso memorizado, né? A introdução, primeiro você contextualiza, depois coloca a tese, né? E em seguida você vai colocar os seus 2 argumentos. Então, a estrutura, a organização das informações da introdução é essa. Isso precisa estar muito nítido na cabeça de vocês, tá? Avalie a seleção que o candidato fez de seus argumentos. Ou seja, o que foi que você escolheu de informação para colocar no seu texto? Será que aquela informação que você resolveu colocar, ela está adequada para aquele momento ali, para aquela discussão que você está fazendo, tá? Por exemplo, às vezes, principalmente quando vocês vão discutir lá na argumentação, depois do repertório, vocês acabam meio que se perdendo sem saber o que é que coloca, sem saber o que é que diz. E é aí que vocês acabam falhando na seleção dos argumentos, ou seja,
dos argumentos, não, na verdade, na seleção das informações, não só de argumentos, tá? E aí vocês acabam falhando na seleção das informações e acabam colocando uma informação que não lhe acrescenta em nada ali na discussão, que não lhe ajuda em nada. Então, quando você for selecionar o que você vai dizer, você tem que pensar, essa informação que eu estou colocando está de acordo com o que eu estou discutindo nesse argumento? Está de acordo com o que eu quero mostrar aqui nesse parágrafo? Então, vocês precisam fazer essa análise, tá? Por quê? Porque, às vezes, você coloca uma informação que está, assim, dentro do tema, mas não está relacionada àquilo que você estava discutindo naquele momento. Então, é muito importante vocês fazerem essa reflexão, se estão selecionando as informações adequadas, né, para defender o ponto de vista de vocês, certo? Observe a relação entre os argumentos apresentados, ou seja, todas as informações que vocês colocam no texto de vocês, não só os argumentos, eles precisam ter uma relação de sentido entre si, tá? Por exemplo, semana passada eu disse a vocês que lá na proposta de intervenção, vocês estavam colocando coisas nada a ver. Então, na ação colocava uma coisa, aí no meio colocava algo que não tinha nada a ver com a ação. Isso faz parte também da competência 3. Tem gente que acha que a competência 3 só avalia a argumentação. Não. A competência 3 avalia esses 4 verbos aqui do início ao fim do texto. Então, quando você comete essa falha lá na proposta de intervenção, de escolher elementos que não têm relação de sentido, né, você acaba colocando uma falha na competência 3. Aí você pensa, mas professora, isso não é competência 5, não é proposta de intervenção? Você pode até conseguir fechar a competência 5, mas aí sua proposta vai estar incoerente, tá? E qual é a competência que trata da coerência? A competência 3. E aí você acaba perdendo na 3. Então, não quero que vocês achem que a competência 3 só avalia os 2 parágrafos da argumentação. Não, ela avalia o texto em si. Julga se os argumentos apresentados foram interpretados de maneira satisfatória. Toda informação que você coloca no texto, você precisa fazer uma interpretação dela, tá? Por exemplo, você coloca um repertório. Você vai precisar fazer a interpretação desse repertório. Outra coisa, a questão da interpretação, ela não é avaliada só com o que você escolhe para colocar no seu texto. A questão da interpretação também é avaliada desde o momento que você está lendo o tema da redação, a proposta de redação. Então, na hora que você está lendo, se você não consegue interpretar o tema, isso vai ficar nítido no seu texto, certo? E aí, isso vai ser, lógico, que uma falha também na competência 3. Aí você pode perguntar, mas professora, a competência que estuda o tema não é a 2? É a 2. Mas quando você falha na interpretação do tema, você não falha só na 2, não, você também vai falhar na 3. Porque você vai acabar colocando interpretações que não estão relacionadas ao tema, tá? Como melhorar a competência 3? Vão aqui algumas dicas. Antes de começar a redigir o texto, defina seu ponto de vista. Isso vocês já fazem no projeto de texto, tá? Então, jamais, em hipótese alguma, façam uma redação sem fazer projeto de texto, tá? Não pensem que eu fico aqui insistindo nisso porque eu sou chata, certo? Eu tenho alunos que não davam ouvidos ao que eu falava, tá? Eu falava toda aula isso, faz projeto de texto, precisa fazer projeto de texto. E aí, acabou se dando mal na própria redação do Enem, porque não fez projeto de texto. Então, eu estou avisando, tá? Não se faz um texto com nota maior que 900 sem fazer projeto de texto. Não tem isso, não tem. Mas, professora, lá eu não vou estar com a folhinha, não precisa, você memoriza. Fazer o projeto de texto é selecionar antes a sua tese, seus 2 argumentos, e selecionar os elementos da proposta de intervenção. Precisa estar tudo bem selecionado, tá certo? Por quê? Porque o projeto de texto, ele aparece de forma implícita no texto de vocês, certo?
E aí, o que acontece? Se você não planeja, isso vai ficar nítido no seu texto. Ah, o avaliador, como é que o avaliador vai saber se eu fiz projeto de texto ou não? Ele vai ver. Ele vai ver porque o seu texto vai estar todo desorganizado, vai estar faltando elementos importantes, tá? Então, é muito importante fazer. Definido o ponto de vista, sempre perguntar por quê. O tipo de argumento que eu oriento que vocês façam e que o próprio INEP orienta é o tipo de argumento de causa, a causa do problema, tá? Então, todas as vezes que você apresenta a sua tese, na sua tese tem um problema mais amplo. E aí, quando você coloca aquele problema na tese, você vai fazer a pergunta por quê? Por que isso acontece? Por que esse problema acontece? E você vai achar duas respostas para isso. Né? Essas respostas vão ser o argumento 1 e o argumento 2. Então, é importante sempre fazer esse planejamento prévio. Certifique-se de que seu ponto de vista está totalmente de acordo com o tema proposto, verificando se utilizou todas as palavras-chave. Professor, e se não der para usar todas as palavras-chave dentro da minha tese? Não tem problema, mas as palavras-chave que são principais precisam estar. Organize os argumentos. Se há mais de uma resposta para a pergunta por quê, apresente uma de cada vez, de forma organizada. Então, você não pode pegar seus dois argumentos e colocar os dois dentro do mesmo parágrafo, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Seja coerente de acordo com a ideia defendida. Ou seja, você tem que defender aquilo que foi colocado na tese, certo? Você só vai desenvolver na sua argumentação aquilo que você se propôs a fazer na introdução. Então, toda a sua argumentação vai ser com base na sua tese, com base nos seus argumentos. Não pense em inventar e fugir disso, tá? Se você foge do que você se propôs na introdução, sua argumentação vai ficar inconsistente, né? E pode até correr o risco de se distanciar do tema. Então, cuidado. Observe. Esse trecho aqui foi da cartilha do participante, que o INEP divulga todos os anos, certo? Ele diz o seguinte, com relação à tese. Tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Veja, não sou eu que estou dizendo, foi o INEP que disse. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação, tá? Então, uma tese sem argumento não serve para nada. Uma tese que não está relacionada ao tema não serve para nada. Argumentos. O que são os argumentos? É a justificativa, tá? Então, o tipo de argumento que eu ensino a vocês é o tipo de argumento que o INEP quer, certo? Que é do tipo justificativa, a causa do problema, certo? Então, vocês sempre vão selecionar os argumentos respondendo a pergunta por quê aqui. Não fui eu que inventei, é o INEP que diz isso. Cada argumento deve responder a pergunta por quê em relação à tese defendida, tá? Então, se você tem uma tese, pergunte por quê. Por que esse problema existe? Qual é a causa desse problema que eu coloquei na minha tese? Ok? Então, faça sempre esse tipo de argumento. Professora, pode fazer argumento do tipo causa e consequência? Poder até pode, mas o próprio INEP está pedindo para você responder, certo? Posso colocar prós e contras? Nunca. Redação do Enem não obedece esse modelo. Professora, mas eu aprendi na escola que a gente coloca em um parágrafo o lado positivo, no outro lado negativo. Gente, isso é uma forma muito arcaica de se escrever redação. Então, Enem, concursos, vestibulares hoje não pedem esse modelo de texto dissertativo, não, tá? Então, o tipo de argumentação que você vai fazer é aquela argumentação que apresenta duas causas, duas justificativas para o problema que você apresentou na tese. Aqui eu coloquei uma introdução para a gente fazer a análise. Então, vamos lá. Só para vocês perceberem como é que a tese aparece, os argumentos aparecem. A maioria de vocês já está conseguindo colocar isso de forma clara, né? Mas, quanto mais a gente analisa, melhor para que vocês compreendam, né?
de uma forma mais clara. Foi uma redação nota 1000, certo? Não lembro de ano, acho que 2018, foi 2018. No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista, Neo, é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos, que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Até aqui, né, vocês estão vendo que isso é a contextualização, a apresentação do tema. O tema naquele ano foi manipulação dos usuários por meio de dados na internet, né? E aí, veja que na frase temática ele fala da manipulação. E aqui nesse repertório, ele já colocou, ela na verdade, já colocou, né, a ideia da manipulação no próprio repertório. Então, é sempre importante que quando vocês apresentam esse repertório inicial para introduzir, para contextualizar, dentro do repertório já é importante ter algum elemento do tema, tá? Então, tenta inserir palavras-chave, tá? Dentro do repertório, porque aí quando você for fazer a ligação com a sua tese, vai ficar mais nítido, certo? Se puder já colocar dentro do repertório a ideia que você vai expressar na sua tese, melhor ainda, vai ficar melhor interligado, tá? Então, é sempre importante isso. Você tem que deixar claro, tá? Que aquele repertório que você está colocando, ele faz parte do tema que você está abordando, ok? Então, cuidado, tenham sempre esse cuidado. Se é uma contextualização, então é uma contextualização que precisa estar relacionada ao tema, não é a apresentação do tema, né? Então, não deixe nada implícito. Tente deixar o mais claro possível que aquele repertório que você está utilizando faz parte do tema que você vai trabalhar. Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos. Essa é a tese dele, certo? Os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Aí vejam, por que os mecanismos tecnológicos contribuem para a alienação, certo? Aí ele vai, nesse caso aqui, dizer que é porque está sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, certo? Esse tipo de argumento que ele colocou aqui, ó, na verdade, como se fosse uma consequência, certo? Professora, mas pode? Consequência? Você não acabou de dizer que o estilo de argumento que a gente vai colocar é sempre causa, né? Vai depender, minha gente, do tipo de frase temática também. Não é em todas as situações, porque às vezes a frase temática pede algo que não é uma causa. Tem frase temática que pede alternativas, tem frase temática que pede para você falar da importância de algo. Então, tem que olhar o que é que está pedindo na frase temática. Esse tipo de argumento que ele utilizou foi respondendo ao que estava lá na frase temática, certo? Aí ele colocou que influencia negativamente seus padrões de consumo e autonomia. Padrões de consumo, argumento 1, e autonomia intelectual, argumento 2. Então, aqui está claro, tese, argumento 1, argumento 2, ok? Aqui, né? Aqui eu só fiz distribuir, tá? O que já mostrei para vocês lá. Deixa eu interromper aqui. Tem outro aqui. Deixa eu ver. Não sei quantos minutos tem. Não sei se vale a pena abrir outro, vou abrir. Tudo bem para vocês até agora? Eu estou falando rápido, eu sempre falo assim rápido na aula, né? Fica aquela coisa chata, só a professora falando.
Mas é porque, como eu disse para vocês, a gente precisa correr contra o tempo. Então, por isso que eu nem fico pedindo para vocês falarem, né? Porque é aquela pressa para conseguir dar o conteúdo logo. Bom, mas eu quero saber de vocês. Deu para compreender essa primeira parte? Deu. Alguém tem alguma pergunta, minha gente? Estou vendo. Pronto, então eu vou compartilhar o próximo documento. Se surgir alguma dúvida, vocês me falam. Essa parte aqui é a continuação, certo? Da competência. Faltam 10 minutos, mas eu acho que vai dar tempo. Vou tirar essa janelinha. Para eu colocar. Ué. Vou ajeitar aqui. Vamos lá. Vejam, dentro da competência 3, além de observar, né, todas essas questões que eu passei para vocês sobre tese e tal, tem a questão do cumprimento do projeto de texto, tá? O que é cumprir o projeto de texto? É você selecionar, organizar, relacionar e interpretar. Se em algum momento você deixou de interpretar uma informação, se em algum momento você selecionou uma informação que não é adequada àquele contexto, você vai falhar no projeto de texto, tá? Outra coisa importante sobre a competência 3 é uma coisa chamada desenvolvimento das informações. O que é isso? Significa que tudo que você apresenta como informação no seu texto, você precisa desenvolver, ou seja, você precisa, em algum momento, retomar aquela ideia. Então, por exemplo, se lá na introdução eu digo que eu vou tratar, né, da alienação da mídia, num tema qualquer, coloquei lá na introdução, né, que um dos meus argumentos é a alienação da mídia. E aí eu simplesmente abandono esse argumento e lá nos meus parágrafos de argumentação eu trato de outra coisa e deixo a alienação da mídia para lá. Isso vai ser uma falha de desenvolvimento, ou seja, você apresentou uma informação e você não desenvolveu essa informação. Então, lembrem que tudo que você coloca no seu texto precisa ser desenvolvido, precisa ser retomado, precisa ser explicado, certo? Por isso que você não pode adicionar um repertório no final do seu parágrafo. Não pode. Por quê? Porque quando você coloca um repertório no final do parágrafo, você não vai retomar ele mais, porque você já finalizou o parágrafo. E aí vai ser uma falha de desenvolvimento, certo? Então, é muito importante vocês observarem que toda informação que é colocada no texto de vocês precisa ser desenvolvida, ou seja, retomada em algum momento do texto. Então, vamos lá. Aqui, eu vou retomar aqueles verbos que a gente viu de uma forma mais específica. O que seria o selecionar? Né? Eu vou selecionar o quê? O que é que eu seleciono, professora, no meu texto? Você seleciona vocabulário, você seleciona argumentos, você seleciona repertório, você seleciona suas explicações sobre aquele problema, seleciona seus exemplos, né? Então, quando você for planejar o seu texto, você tem que entender que tudo que você coloca é com base numa seleção que você fez. E como é que você vai selecionar, né? Você tem que selecionar observando se aquela informação que você vai colocar vai contribuir para a ideia que você quer expressar no seu texto. Aqui eu vou colocar de uma forma mais específica, né? O que seria a seleção lexical? Eu disse que vocês vão selecionar palavras. Seleção lexical é a seleção de palavras, certo? Vocês vão selecionar o vocabulário de vocês, certo?
de acordo com o tema, certo? E de acordo também com o tipo textual que vocês estão colocando. Então, vamos evitar, por exemplo, construções em primeira pessoa, mesmo sendo nós, tá? Eu não aconselho. Então, em vez de dizer nós observamos, coloca observa-se, tenta evitar a primeira pessoa. E lembrem que todas as palavras e expressões que vocês vão selecionar precisam estar, de alguma forma, relacionadas ao tema, né? Por que você vai fazer isso, né? Quando você seleciona essas informações, mesmo que sua argumentação não esteja lá essas coisas, o seu texto, ele fica mais claro, ele fica coerente e ele vai causar uma boa impressão, tá? Então, mesmo que você não diga grandes coisas, mas se você diz de uma forma mais bonita, né? Querendo ou não, aquilo vai agregar um valor ao seu texto. Então, é muito importante que vocês tenham cuidado com as palavras que vocês utilizam no texto dissertativo argumentativo, né? Lembrem que é um texto com linguagem formal, né? É a norma culta, e vocês precisam ser cultos. Nada de colocar expressões que vocês utilizam no cotidiano. Eu vejo muito nos textos, por exemplo, a pessoa dizer que o trabalhador brasileiro dá duro. Não, gente, colocar uma expressão dessa numa redação de Enem, né? É muito informal, né? Dá duro. O ganha-pão, trabalha para receber o ganha-pão. Repare, ganha-pão. Então, tem que ter muito cuidado com as informações, as palavras que a gente coloca. Eita, se você voltar. Eu vou pular, não é importante não. Você precisa selecionar seus argumentos, tá? Eu coloquei aqui 2 tipos de argumentos, porque às vezes a frase temática não pede um argumento que dê exatamente uma justificativa, certo? Às vezes ele pede um argumento que soluciona um problema. Eu vou explicar para vocês. Os que justificam o problema, vocês estão cansados de saber, tá? É quando vocês fazem a pergunta, por quê, certo? Mas tem aqueles argumentos que solucionam o problema. Então, por exemplo, sabe aqueles temas que aparecem assim, caminhos para combater a intolerância religiosa? Quando ele diz caminhos para combater, ele não quer que você justifique o problema, não. Ele quer que você argumente apresentando os caminhos para combater. O que é que deve ser feito para combater? Ou seja, você precisa apresentar soluções para o problema. Então, assim, o tipo de tese, o tipo de argumento vai depender muito do que está lá na frase temática, tá certo? Então, eu vou abordar isso mais na frente, de forma mais específica, mas é muito importante estar atento, que nem toda frase temática vai pedir para você justificar o problema. Isso é na maioria dos temas. Mas, por exemplo, eu trabalhei um tema esses dias falando da importância da literacia familiar, que é o momento de leitura no ambiente familiar. E aí, os alunos queriam colocar o tipo de argumento que coloca justificativa. Não dá. Se lá na frase temática estava a importância, ele quer saber da importância. Então, ele quer que você escolha argumentos que justifiquem a importância. Então, precisa prestar muita atenção. Professora, aí, tipo, você não pode colocar um problema, por exemplo, no caso, 2 problemas, né? Nesse tipo de tema. Não, não. Por exemplo, a Então, importância da literacia. Como é que você vai apresentar problema se ele está falando só que é importante, né? Então, você só vai falar de aspectos positivos, se é importância, né? Então, precisa na prestar. proposta de intervenção, o que faz? Dá para fazer, certo? Você não vai resolver os problemas específicos dos argumentos, mas você vai elaborar uma proposta relacionada com a sua tese. Então, por exemplo, se eu estou falando que a literacia familiar é importante, eu coloco uma proposta de intervenção, né, que enfatize essas atividades em casa, que enfatize essa importância de haver esses momentos de leitura com os filhos, por exemplo, entendeu? Então, tem como fazer a proposta de intervenção do mesmo jeito. A diferença é que na proposta de intervenção você não vai ter que estar resolvendo problemas especificamente.
você vai colocar propostas para que enfatize essa importância, para evidenciar essa importância que você argumentou. A gente ainda vai fazer uma redação assim, com estilo importante. Não, eu acho que eu vou passar mais. Deixa eu ver se é importante isso, viu? Ah, gente, essa parte aqui, viu, só falta um minuto, eu vou parar aqui. Eu vou finalizar aqui, porque só falta menos de um minuto, e a gente retorna. Lembrem que é no mesmo link, viu?